Boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que damos início à celebração dos 20 anos de instalação da Justiça Federal, subseção judiciária de Jacarezinho. Convidamos os presentes para assistir ao vídeo institucional com alguns momentos marcantes da história desta subseção, produzido pela Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná. Representando a Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Juíza Federal Graziela Soares, representante da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região. Juíza Federal Luciana da Veiga Oliveira, diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Dr. Dirceu Rosa Júnior, presidente da OAB Jacarezinho. Desembargador Federal aposentado Tadaaki Hirose, vice-presidente honorável da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Juiz Federal Rogério Canguçu Dantas Caxixe, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Jacarezinho. Juiz Federal Gilson Luiz Inácio, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina. Juiz Federal Gustavo Alves Cardoso, vice-diretor do Foro da Subseção Judiciária de Jacarezinho. Juíza Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart, primeira magistrada da Subseção Judiciária de Jacarezinho. Agradecemos ainda a presença dos senhores desembargadores, diretoras e diretores do foro, magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público, procuradoras e procuradores, as defensoras e defensores, advogadas e advogados, delegadas e delegados, aos superintendentes, militares, membros do Poder Executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, estaduais, municipais e associações, de universidades, servidoras e servidores e terceirizados da Justiça Federal, na ativa ou aposentados, estagiárias e estagiários, e também os nossos agradecimentos a todas as pessoas que nos prestigiam, presencial e remotamente, pelo YouTube no canal JFPR no ar. Com a palavra, o excelentíssimo desembargador federal, Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que presidirá a solenidade. Boa tarde a todos e a todas. Senhora diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná, senhor diretor do Foro da Subseção de Jacarezinho, doutor Rogério, senhor juiz federal Gustavo. Senhoras e senhores, peço licença para cumprimentar em nome do Stresser aqui os servidores e servidoras aqui de Jacarezinho. É uma alegria muito grande comparecer aqui no momento de encontro com todos os juízes e servidores e a comunidade que nesses 20 anos nos receberam muito bem, a comunidade nos recebeu muito bem e temos a alegria de ter aqui presente o doutor Tadaaki, que representou o tribunal na época, e a primeira juíza, a doutora Bianca. Então, e agora diversas colegas, né, que compareceram também nesse evento. Então, porque nós agora vivemos um momento agora de alegria por poder comparecer aqui 20 anos depois, né, e verificar que a comunidade
acolheu a Justiça Federal e a Justiça Federal se integrou à comunidade. Então, em nome do tribunal, eu agradeço a presença de todos. Convido agora para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convido agora a fazer uso da palavra o juiz federal Rogério Canguçu Dantas Caxixe, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Jacarezinho. Senhoras e senhores, boa tarde. Na pessoa do Dr. Fernando Quadros, presidente de nosso tribunal, cumprimento aos presentes e a todos os que nos assistem no YouTube, pelo canal JFPR no ar. Hoje, meus amigos, o meu discurso é de puro agradecimento. Eu queria agradecer muito ao TRF4, Dr. Fernando, sobretudo pelo investimento em tecnologia que promove a modernização dos sistemas processuais. E a Corregedoria Regional, doutora Graziela, pelo corajoso esforço na especialização e equalização de processos. Além disso, doutora Luciana, a direção do Foro de Curitiba tem reforçado nossos recursos humanos e materiais, especialmente com reposição de servidores e reformas prediais e modernização de mobiliário e equipamento. Muito obrigado por isso. Agradeço a subseção de Londrina, Dr. Gilson, a nossa irmã maior, que absorveu quase toda a competência não previdenciária e ainda gerencia nossos plantões regionais, entre outras atividades de benefício comum. Também destaco o agradecimento aos meus predecessores presentes, doutora Bianca, doutor Mauro, doutor Bruno, doutor Gilson, que deixaram legados importantes, bem como ao talentoso e dedicado amigo, doutor Gustavo, cuja parceria me inspira e me enriquece. Meu reconhecimento aos servidores que atuaram e atuam
na unidade. São comprometidos, são generosos no atendimento dos usuários externos e dos próprios colegas e dos magistrados. Incluo aqui os terceirizados, vigilantes e o pessoal da limpeza que mantém a qualidade do nosso ambiente de trabalho. Um agradecimento também ao 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, que sempre nos atendeu aqui prontamente quando necessário. E um agradecimento especial à Advocacia Militante do Norte Pioneiro, invariavelmente disposta ao diálogo construtivo e à cooperação interinstitucional. Não por outro motivo, nós vamos perceber, das 14 homenagens individuais que teremos adiante, 6 delas são destinadas a advogados. Agradeço, por fim, a todos os amigos e amigas que se fizeram presentes no dia de hoje, especialmente aqueles que trabalharam intensamente nos últimos meses para que esta solenidade tão bonita e emocionante acontecesse. Os amigos da direção do foro, do SENAC, do SENAI, do SENAC, do SESC, e aqueles que vieram de longe para essa comemoração. Vieram de São Paulo, vieram de Foz do Iguaçu, de Curitiba. E, finalmente, meu agradecimento à população do Norte Pioneiro, que pela alta distribuição de demandas, nos prestigia com a sua confiança e nos mantém repletos no propósito de distribuir justiça. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Dr. Dirceu Rosa Júnior, presidente da OAB, para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Demais autoridades que compõem a mesa diretora, já nominadas, convidados, convidadas, senhores e senhoras. Boa tarde. É uma grande honra e satisfação fazer o uso da palavra e representar a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Jacarezinho, neste evento, em celebração aos 20 anos de instalação da Subseção Judiciária Federal de Jacarezinho. A instalação da subseção da Vara Federal de Jacarezinho, em 2004, trouxe um grande avanço para a nossa região, facilitando em muito o cidadão do Norte Pioneiro, que até então, quando se fazia necessário buscar uma tutela judicial federal, tinha que se deslocar às cidades de Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Eu não poderia deixar de mencionar aqui, nesses 20 anos, um fato que destaca, que é um projeto piloto idealizado pelo excelentíssimo senhor juiz federal titular, Dr. Rogério Canguçu Dantas Caxixe, que contou também com a presença do Dr. Gustavo Alves Cardoso, bem como da participação dos servidores da Justiça Federal de Jacarezinho, da subseção da OAB de Jacarezinho, da Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho, da 19ª Regional, do Instituto Araucária, da Procuradoria Regional do INSS de Londrina e dos peritos, aonde tornou possível, durante a pandemia do Covid-19, período em que a nossa sociedade período obscuro da nossa sociedade, em que perdemos entes queridos, familiares, conhecidos e amigos. Período em que estava proibido o atendimento ao público nas repartições públicas e no comércio em geral.
mas assim mesmo foi possível, graças ao empenho dos magistrados e os servidores acima elencados, a realização de mais de 3.200 perícias médicas, o que veio a desafogar o sistema processual na época e proporcionar ao cidadão jurisdicionado o direito de ter sua tutela almejada, apreciada pelo Poder Judiciário Federal. Parabenizo os magistrados e os servidores da Justiça Federal pelo papel e trabalho que vem realizando ao longo desses anos, através de um procedimento transparente e imparcial, em prol da sociedade como um todo, em geral, e principalmente por zelar por nossa Carta Magna e pelos princípios básicos nela estampados, dentre os quais o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao juiz federal Gilson Luiz Inácio, diretor do foro da Subseção Judiciária de Londrina. Boa tarde a todas, todos. Cumprimento todas as pessoas aqui, autoridades já mencionadas, convidados, na pessoa do nosso presidente, Dr. Fernando Quadros. Agradeço muito ao Dr. Rogério pelo honroso convite de participar dessa solenidade aqui de comemoração dos 20 anos da instalação da subseção de Jacarezinho. As minhas palavras serão breves e de puro agradecimento e homenagem à seção de Jacarezinho. Só antes de falar, pelo teor do vídeo, eu me lembrei. O Beethoven quase ficou com o carro na areia e depois no lamaçal. Quando eu assumi aqui, meu carro era branco. E eu deixei estacionado na frente. No primeiro dia que eu estive aqui, eu achei que tivessem furtado, porque estava preto, de tanta palha, de tanta fuligem, exatamente. Aí, quando eu vinha para cá, já não o lavava, já vinha sujo, porque ia lavar depois mesmo. Me lembrou, por conta do vídeo, essa situação. A Vara Federal de Jacarezinho ela foi instalada, né, já ouvimos aí, em 4 de novembro de 2004, e teve a primeira juíza, a doutora Bianca Arenhardt, a quem eu tive a honra de substituir em seus afastamentos até a remoção dela para outra subseção. A minha designação aqui se estendeu por algum período, a corregedoria nos prestigiou com o nosso trabalho, Londrina era a subseção mais próxima, e fiquei muito tempo substituindo aqui em Jacarezinho, e pelas últimas vezes, antes da vinda do Dr. Gustavo, que daí se efetivou como juiz federal substituto. Mas aqui sempre foi muito fácil substituir. E era fácil porque a qualidade das decisões que já existiam aqui, envolvendo as lides locais, isso era muito simples. Já se tinha o pensamento, porque Londrina é uma região, Jacarezinho é outra, a situação era diferente. E também contar com a extremada dedicação das servidoras e dos servidores que atuavam, alguns já aposentados. Uma delas, tive a felicidade, trabalhou em Londrina com a gente, a Nilza, já está aposentada. E essas pessoas, eu aprendi muito com elas da realidade da região. E elas contribuíram muito para o meu conhecimento específico aqui da região e para o excelente funcionamento aqui da Justiça Federal. Mas foi por mais tempo que eu substituí o colega Rogério, que até junho de 2013 ele era juiz federal substituto em Londrina, onde trabalhávamos juntos desde o mês de janeiro de 2005. E para cá ele foi promovido, na época, por merecimento, e veio para a subseção de Jacarezinho. Pelas circunstâncias da época, então, o Jacarezinho não tinha um juiz substituto, e eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de devolver para ele, pelo menos um pouco daquilo que ele tinha me dado em Londrina, na parceria. Então, durante esse tempo que eu substituí aqui, um tempo relativamente grande, eu pude, então, retribuir tudo aquilo que ele me proporcionou em Londrina. Jacarezinho tem o final 7013. O 13 é porque é a 13ª subseção que foi instalada. Londrina é 7001, então, a primeira subseção. Todos aqui, penso, que sabem que o Dr. Rogério também, além de juiz, ele é um filósofo.
Eu não sei qual dos filósofos dele é o preferido, que nós nunca conversamos. Eu não sei se é Sócrates, Aristóteles, Platão, Demócrito, não sei qual deles. Mas Aristóteles fala das 12 virtudes morais: ambição, coragem, cordialidade, honestidade, justiça, liberalidade, magnanimidade, magnificência, modéstia, paciência, sagacidade e temperança. A virtude é uma característica da excelência. As características morais, sociais e intelectuais, Jacarezinho as cultiva e refina, tendo esse final 13, e engloba todas essas virtudes, e por isso hoje merece a nossa homenagem. Parabéns, Jacarezinho. Muito obrigado. Passo a palavra agora à diretora do Foro da Justiça Federal do Paraná, Juíza Federal Luciana da Veiga Oliveira. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento todos os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados na pessoa do nosso presidente, Dr. Fernando Quadros. Cumprimento todos os advogados na pessoa do Dr. Dirceu, presidente da OAB. E cumprimento toda a comunidade local na pessoa do subtenente Vanderlei. É uma alegria poder participar da comemoração de 20 anos da Justiça Federal aqui em Jacarezinho. A instalação de uma vara federal numa cidade, ela é um marco importante porque ela revela a importância social e estratégica que essa cidade tem e também simboliza o fortalecimento das instituições democráticas e o compromisso com a cidadania e com a promoção da justiça. A sede da Justiça Federal, muito mais do que um espaço físico, ela concretiza esse papel fundamental que a nossa instituição tem na defesa de direitos, na promoção da igualdade e na garantia do Estado democrático. Nesses 20 anos, nossos juízes, servidores, terceirizados e estagiários, eles trabalham em nome da direção do Foro do Paraná. Agradecer a todos os juízes, servidores, advogados, promotores, defensores, procuradores, estagiários que tiveram conosco durante toda essa caminhada e, principalmente, agradecer à comunidade de todas as cidades que são atendidas pela subseção de Jacarezinho por terem confiado na nossa instituição durante todos esses anos. Eu agradeço o SESC e SENAC por ter gentilmente oferecido o espaço. Agradeço o cerimonial, a sessão de memória, que fez todo esse resgate histórico que nós vimos no vídeo antes, e todos os servidores, juízes, todos que trabalharam durante tantos meses para que essa comemoração hoje fosse possível. Parabéns a todos, meu muito obrigada, e parabéns a Jacarezinho pelos seus 20 anos de história. Cabe ao presidente dizer algumas palavras. Os que me antecederam já disseram tudo. Primeiro, nós tivemos um belíssimo vídeo em que nós pudemos ver muitos rostos conhecidos e a integração da comunidade com a Justiça Federal. O momento, primeiro, fico muito feliz de ver a presença de todos aqui. O tribunal, em nome do tribunal, eu gostaria de parabenizar e agradecer. Parabenizar todos os juízes que passaram por aqui, juízes e juízas. E os servidores, nós vimos vários depoimentos, né, de servidores que trabalharam com afinco nesses 20 anos. Da visão que a gente tem do tribunal, né, eu estou no tribunal desde 2009, Jacarezinho é uma subseção que anda com as próprias pernas. Nós criamos uma vara federal, instalamos, e desde o começo, desde a primeira juíza até agora, a imagem é a melhor possível. O tribunal não precisa se preocupar, nem pedir para a direção do foro, porque a subseção do Jacarezinho caminha sozinha com as próprias pernas. Ela alcançou a sua maturidade. Nós vimos ali no vídeo, na história, Dr. Rogério e Dr. Gustavo, as ações importantíssimas que foram julgadas aqui, muitas de repercussão nacional,
E nós vimos, então, nesse momento, você vê a maturidade de uma comunidade, a maturidade jurídica e política, porque sabe resolver aqueles conflitos integrando a advocacia, o Ministério Público, os operadores todos, né, jurídicos. E isso é um sinal de maturidade, não precisa uma intervenção de fora, é a maturidade de uma comunidade acadêmica e política, quando consegue resolver os seus problemas. Então, a imagem que nós temos sempre da subseção judiciária de Jacarezinho é de maturidade, competência e extrema dedicação. Nós vimos ali com alegria a servidora que comentou que veio para cá, aí tinha o filho, e agora tem o neto ou neta? A neta. Então, e isso mostra também a nossa ligação, né? Nós, os servidores, os juízes e servidores da Justiça, e a quem eu, em nome do tribunal, agradeço nesse momento, penhoradamente, a dedicação de todos, a vida, como ela se mistura com a nossa vida funcional. É difícil você se desligar. Então, isso mostra a extrema dedicação, porque muitos de nós mudamos de cidade, mudamos de localidade em função do nosso trabalho. E aquele trabalho passa a fazer parte da nossa vida. Então, em nome do tribunal, eu gostaria de agradecer às juízas e juízes por aqui passaram, e aos servidores, e todos que contribuíram, estagiários e terceirizados, por dar uma parte da sua vida para a Justiça Federal, para engrandecer a Justiça Federal. E isso nós vemos que depois daquela, como o presidente Auabi nos disse, e até se emocionou, aquele impacto muito grande que foi da pandemia nas nossas vidas, que foi um grande teste. E esse evento daqui, hoje que nós estamos vivenciando, é um evento muito importante depois daqueles episódios, porque mostra, né, nós podemos fazer um balanço, mas principalmente a importância de um evento como esse para a gente encontrar as pessoas. Encontrei aqui meu colega de turma, dos idos lá de 1983, lá na Faculdade de Curitiba. Mas, assim, eventos como esse são importantes para a gente, olho no olho, conversar, descontrair, lembrar o pitoresco, lembrar a dedicação e, principalmente, verificarmos que nós dedicamos uma vida toda para a causa da justiça. Em segundo lugar, eu gostaria de, em nome do Tribunal também e da Justiça Federal, agradecer à municipalidade. Fomos muito bem acolhidos aqui. Nós sabemos que trazer uma vara federal para uma cidade é uma batalha, isso é um sinal de força política, de articulação, porque nós sabemos, né, no Estado Democrático o orçamento é disputado. Então, eu lembro até lá nos idos de 2003, quando foi sancionada a lei e a lei criava uma vara federal em Jacarezinho, a gente pode ver, então, a força da comunidade, a força viva da comunidade que conseguiu se articular e constar ali no projeto de lei. E aí, depois, algumas pessoas vieram, mas por que não essa cidade? Porque nós, bom, o Jacarezinho mostrou mais força. E, enfim, força e articulação e os índices todos que nós tínhamos pela tradição dessa comunidade, uma cidade mais que centenária, pelo seu levado os cursos jurídicos, a maturidade, né, o curso jurídico mais que cinquentenário também, isso tudo, essa maturidade e esses índices que nós tínhamos econômicos e de número de demandas justificavam, com razão, que essa cidade, que é o polo de uma região e uma cidade que contribuiu muito para a história do Paraná, fosse a vara que recebeu, fosse a comunidade que recebesse essa vara federal. Então, em nome do tribunal, fica esse registro à comunidade de Jacarezinho por ter nos acolhido e ter caminhado junto conosco, que agora, como eu disse, agora a vara federal não é uma vara da Justiça Federal, é a vara da cidade, da região de Jacarezinho, sediada na cidade de Jacarezinho. Então, em nome do tribunal, eu cumprimento a comunidade de Jacarezinho e região por esses 20 anos, desejando que nós continuemos fazendo o trabalho ao lado de todos os nossos parceiros
o trabalho excelente que nós estamos fazendo até hoje. Parabéns e muito obrigado. Eu convido a todos agora para acompanharmos a apresentação artística do servidor Natan Barros Ozip. Boa tarde a todos. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. Quero dizer que é uma honra poder representar os meus colegas aqui, para a gente pensar junto quem é essa jovem de 20 anos, qual é a cara da Justiça Federal de Jacarezinho, como que ela se apresenta. E eu escolhi essa música porque ela diz que ela é feita de todos nós, de cada um que passou aqui, da primeira juíza, todos os magistrados, servidores, estagiários terceirizados, os advogados, procuradores, o jurisdicionado. Nós partilhamos a mesma rua, o mesmo lugar, os mesmos corredores, o mesmo ambiente, as audiências, os balcões. E é tudo isso que dá rosto e que dá corpo à Justiça Federal de Jacarezinho. E como diz o artista, a gente precisa compreender a nossa caminhada para ir tocando em frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. É olhando para a nossa história, numa tarde, numa noite de alegria, é que a gente percebe a missão e a importância da Justiça Federal nesse lugar. E eu quero encerrar minha fala ainda com esse artista dizendo: todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós. Hoje é uma tarde de matar a saudade e de sentir saudade. Hoje a gente vê pessoas que a gente tem muito carinho, a gente dá abraços gostosos, a gente lembra daqueles que também não estão aqui e daqueles também que não estão mais entre nós. E todos eles, né, compõem, cada um a sua história, e todos nós estamos compondo juntos a história da Justiça Federal de Jacarezinho, e espero eu ainda com o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado, uma boa tarde e noite a todos. Como nós vimos, as mensagens de alegria proferidas até agora, o vídeo da subseção judiciária de Jacarezinho, nós concluímos que o elemento humano em toda a nossa vida, né, o elemento humano em todas as instituições, é a essência das instituições. Os pioneiros que aqui passaram ao longo desses 20 anos, os que permanecem, todos são importantes e merecem o nosso reconhecimento. Então eu passo agora a palavra ao cerimonial para fazermos essa merecida homenagem às pessoas que nos ajudaram a construir a Justiça Federal em Jacarezinho. Com a palavra. Convidamos a receber as primeiras homenagens àqueles que batalharam para que a subseção de Jacarezinho estivesse contemplada na Lei 10.772, de 21 de novembro de 2003, que previu a criação de unidades judiciais no movimento de interiorização da Justiça Federal. Chamamos ao palco o Dr. Marcelo Bueno Elias e o Dr. Walter Ferreira. O primeiro, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, e o segundo, presidente da OAB Jacarezinho na época.
Convidamos a servidora pioneira Ana Luísa Calomeno Elias, esposa do Dr. Marcelo, e a servidora Luciana Elias Ferreira, filha do Dr. Walter, para fazer a entrega das placas de homenagem. Neste momento, homenagearemos a juíza e juízes federais que atuaram ou atuam na subseção desde a instalação em 2004. Convidamos ao palco as seguintes autoridades: Doutora Bianca Georgia Cruz Arenhart, Dr. Mauro Spalding, Dr. Bruno Takahashi, Dr. Gilson Luiz Inácio, Dr. Rogério Canguçu, Dr. Gustavo Alves Cardoso. Convidamos o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Fernando Quadros, juntamente com a doutora Bianca Georgia Cruz Arenhart e demais juízes, para descerrar a placa de homenagem à juíza e aos juízes que atuaram ou ainda atuam em Jacarezinho. Aproveitamos também para homenagear magistrados que estiveram diretamente ligados à instalação da unidade em 2004. Chamamos ao palco o juiz federal Rony Ferreira para receber a homenagem em nome do Dr. Vladimir Passos de Freitas, presidente do TRF4 à época da instalação. O Dr. Tadaki Hirose, desembargador que representou o presidente do Tribunal Regional, o Tribunal na solenidade de instalação. A juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, para receber a homenagem em nome do Dr. Nicolau Conkel Jr., juiz federal, diretor do foro à época da instalação.
Convidamos as juízas federais Graziela Soares e Bianca Arenhart, bem como o juiz federal Gilson Luiz Inácio, para fazer a entrega das placas de homenagem. A qualidade do trabalho atualmente prestado pela Justiça Federal tem como origem o esforço daqueles servidores pioneiros que, desde 2004, com grande determinação, dedicação e criatividade, empenharam-se em organizar e estruturar esta subseção judiciária, e aqueles que continuam até hoje a se dedicar com esmero em suas funções. Por isso, homenageamos também todos os servidores que trabalharam ou trabalham na subseção desde a instalação. Convidamos o diretor administrativo, Laire Colino Neto, acompanhado da servidora pioneira, Marli Cristina da Silva, e da mais recente nomeada servidora, Fabiane Daniel Bertin, a descerrar a placa de homenagem aos servidores e servidoras que atuaram ou ainda atuam em Jacarezinho. Não podemos esquecer que, para que juízes e servidores bem prestem os serviços judiciários,
São imprescindíveis os trabalhadores terceirizados, que homenageamos na pessoa do Sr. Maurício Moreira da Silva, vigilante terceirizado, pioneiro na subseção, o qual chamamos ao palco. Convidamos o juiz federal Rogério Canguçu Dantas Caxixe, acompanhado do Major Jaquete e do primeiro sargento Eberson, para entregar a placa de homenagem. No contexto da Ordem dos Advogados do Brasil, autarquia que representa os profissionais indispensáveis à administração da justiça, homenageamos os presidentes da subseção da OAB em Jacarezinho. Chamamos ao palco doutora Denise Sfeir, presidente da OAB subseção Jacarezinho na época da instalação. Doutor Jaziel Godinho de Moraes, presidente da subseção da OAB Jacarezinho, no decorrer da cooperação com a unidade para atendimento voluntário e ajuizamento de milhares de ações objetivando isenções de pedágio. Doutor Dirceu Rosa Júnior, presidente da subseção da OAB Jacarezinho, no decorrer do projeto Perícias, com 3.205 perícias realizadas durante a pandemia de 2020 a 2022. Convidamos os juízes federais Rony Ferreira e Gustavo Alves Cardoso, bem como o ex-presidente da OAB de Santo Antônio da Platina, Dr. Pedro Pavone, para entregar as placas de homenagem. Tendo a Caixa Econômica Federal cedido o prédio para que fosse possível a instalação da Justiça Federal em Jacarezinho, homenageamos agora a gerente da Caixa Econômica à época da instalação, senhora Norma de Fátima Saad Stepanski, a qual chamamos ao palco. Convidamos o diretor de secretaria, Dirceu Stresser, acompanhado do gerente da Caixa Econômica em Jacarezinho, Davi Ângelo Cardim Neto, para fazer a entrega à placa de homenagem.
Homenageamos também outros profissionais que atuaram ou atuam ainda no desenvolvimento das atividades da unidade, especialmente aqueles que atuaram durante a pandemia. Chamamos ao palco a doutora Poliana Cristina Bichara, médica coordenadora do projeto. O advogado Dr. José Francisco do Prado Júnior, um dos coordenadores do projeto. O secretário de Saúde do município de Jacarezinho, Marcelo Nascimento e Silva, para receber a homenagem em nome do senhor Igor Nogari, estudante de medicina que, voluntariamente, trabalhou no projeto na pandemia. A senhora Jemima Spalding, para receber a homenagem em nome da médica doutora Débora Egri, perita mais experiente em atividade na subseção. Todos os 4 homenageados trabalharam intensamente no já mencionado Projeto Perícias Previdenciárias, realizado pela subseção em parceria também com a Secretaria de Saúde, 19ª Regional de Saúde e OAB, com 3.205 perícias realizadas durante a pandemia de 2020 a 2022. Convidamos os juízes Mauro Spalding e Bruno Takahashi, a juíza Joana Tonetti Biasos e a promotora doutora Maristela Canhoto Carula para entregar as placas de homenagem. Convidamos a todos e a todas para agora homenagear as pessoas que construíram as histórias e as memórias da subseção judiciária de Jacarezinho nestes 20 anos com uma calorosa salva de palmas. Convidamos o desembargador federal, Fernando Quadros da Silva, a homenagear o juiz federal, Rogério Canguçu Dantas Caxixe, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Jacarezinho, e ao juiz federal, Gustavo Alves Cardoso, vice-diretor.
Com a palavra, o excelentíssimo desembargador federal Fernando Quadros da Silva, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós, para coroar esse dia de festa, uma placa comemorativa foi confeccionada. E para concluir essa nossa sessão, eu convido a diretora do foro da Seção Judiciária do Paraná, a juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, e os juízes Rogério Canguçu e Gustavo Alves Cardoso para encerrarmos essa placa comemorativa. Antes de encerrar essa solenidade, eu gostaria de agradecer ao acadêmico de Direito Gabriel de Melo Jorge, nosso mestre de cerimônias, voluntário, que se saiu muito bem, parabéns. Estava até pensando em convidá-lo para levar para Porto Alegre. Foi muito bem, parabéns. E também, especialmente, esta casa, nas pessoas dos seus gerentes executivos, o senhor Antenor Pinheiro, do SENAC, e o senhor Dimas Fonseca, do SESC, que gentilmente nos acolheram nessa tarde histórica para nós e muito tocante. E cederam também os colaboradores para nos apoiar nesse evento. Tenho certeza que a Justiça Federal de Jacarezinho continuará atendendo com presteza e eficiência a todos dessa cidade e das regiões que são jurisdicionados por essa subseção. Também a nossa colaboradora e parceira, e estamos sempre no mesmo barco, Ordem dos Advogados do Brasil, nosso profundo agradecimento pelo apoio e pelo prestígio que tem prestado à Justiça Federal. Agradecendo mais uma vez a todos e todas pela presença nessa importante cerimônia para nós, dos 20 anos, eu desejo uma boa noite, boa tarde, não sei se é boa noite já, desejo primeiro, muitas felicidades a todos, que venham mais 20 anos e declaro encerrada essa sessão e parabéns a todos e muitas felicidades a todos.